três esferas de poder. E se você for olhar ao longo do tempo, a forma como a saúde e a educação são cuidados no Brasil, não teve uma evolução muito razoável ao longo do tempo. E eu queria fazer uma pergunta, Pepa, para você, da época do confisco. Recentemente, muitas pessoas estão procurando tentar até tirar o dinheiro do país. Tem gente que falou, Luan, eu tô com medo, meu, tenho que tirar o meu dinheiro do país porque por conta do confisco do dinheiro parado, né? Teve uma apropriação ali de um dinheirinho que tava parado lá. Até eu entrei, eu tinha, sei lá, R$ 5 lá parado, não, de uma conta antiga minha. E o governo foi lá e, pô, eles passaram lá, acho que é um projeto de lei, se eu não salvo engano, e pegaram dentro da lei. E muita gente ficou preocupada, falou, pô, se o governo pegou esse dinheiro, por que não fez um Pix automático no meu CPF? Porque hoje todo mundo, né, tem um CPF cadastrado. E eles ficaram preocupados, falaram, meu, pode vir um novo confisco Collor, da época do Collor. E nessa época, você vivenciou essa época, ô Pepa, do confisco do Collor? Se quiser contar até daquela época como foi, depois a gente fala desse último confisco que teve desse dinheiro parado agora. Claro. Vamos lá para a época do Collor. Como Na foi, né? época do Collor, o principal problema que um país como o Brasil tinha era a sua dívida externa. Por quê? Porque nós vivíamos com um problema de desequilíbrio de balanço de pagamentos. A gente tinha um déficit muito grande no balanço de pagamentos e precisávamos cobrir esse déficit com empréstimo. E durante um tempão, o Brasil foi tomando empréstimo de bancos americanos e europeus para cobrir o déficit da sua balança comercial. E a balança comercial do Brasil, ela teve uma explosão quando o petróleo subiu de preço no início da década de 70. Então o petróleo subiu de 90 centavos de dólares para 12 dólares. O Brasil importava Nossa. petróleo para cacete. O que aconteceu foi que o Brasil entrou num déficit comercial muito grande e começou a cobrir esse déficit comercial com empréstimo. Empréstimo, 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 empréstimo. Aconteceu que, para ajustar o setor externo, a gente desvalorizava muito Nossa. a nossa taxa de câmbio, o dólar subia, os preços subiam, tudo subia, a inflação começou a disparar. A inflação começou a disparar e o Brasil começou a capengar cada vez mais. E nós começamos a perder a capacidade de pagar a nossa dívida. E para ajustar isso, foram feitos alguns planos. Né? Caiu a ditadura militar, o governo Figueiredo caiu, ao tentar ajustar essa conta externa, não conseguiu, a inflação já estava lá em 300%, 400% ao ano. Quando entrou a nova República, o governo tentou fazer alguns ajustes, fazer planos. Então, mudou a moeda e fez primeiro o plano cruzado, cruzado 1, fez o cruzado 2, fez o Bresser 1, Bresser 2 e fez o plano arroz com feijão do Maílson da Nóbrega. Nenhum deles deu certo. Então, o Collor foi eleito em 1989, tendo como grande plataforma dele ajustar, acabar com a inflação no Brasil. Isso a inflação já estava rodando a 1000% ao ano. Nossa. E quando ele foi fazer o ajuste, tinha alguns problemas. Como a dívida brasileira era muito, digamos assim, arriscada na percepção dos investidores, ninguém queria comprar um título público que tivesse prazo muito grande. Os títulos tinham prazos de 30 dias. Bem curtinho. 30 dias. E tinham liquidez diária. Sim. O governo não conseguia sair disso. E, na opinião dos economistas que fizeram o plano Collor, a raiz da inflação estava, entre outras coisas, nessa capacidade que o investidor tinha de transformar dívida em dinheiro. Dívida em dinheiro. Então, era muito líquido o mercado de títulos no Brasil. Então, isso acabava fazendo com que a oferta monetária do Brasil fosse muito alta, porque a quantidade de títulos de curto prazo era muito grande.
Para acabar com isso, a equipe econômica do Collor decidiu alongar compulsoriamente a dívida. E como é que ele fez isso? Ele trocou de moeda. Ele pegou todo o estoque de títulos e de moeda que existiam na época do plano, pegou esse estoque e transformou em títulos para pagamento a partir de 3, 4 anos. Durante esse período você ia ficar sem liquidez nenhuma. Ele só deixou você ficar com uma parcela desse total de moeda ou de títulos, ao redor de 10%. O resto ele ia entregar a perder de vista lá para frente. Ora, como todo mundo usava essa liquidez, quando o governo fez essa troca compulsória, houve um confisco. Porque Lógico, muita é. gente tinha que correr atrás da liquidez, correu, e para receber essa liquidez, vender os títulos longos, iam ter que descontar muito disso. Então, quem tinha R$ 1.000 acabou conseguindo fazer R$ 100 de liquidez. Nossa. Né? E foi uma coisa pavorosa. A economia fez uma queda violenta. E o dinheiro também que estava travado, ele foi desvalorizando ao longo do tempo, né? Porque Totalmente. era hiperinflação, né? Não tinha, você estabilizou o nível de preço. Deu uma estabilizada. Deu uma estabilizada no início. Mas à medida que o dinheiro começou a ser devolvido, a inflação voltou a subir. E uma coisa importante, você tinha um setor externo muito apertado. Você continuava a ter déficit da balança comercial. Nossa. Né? E um cenário externo muito avesso. Então, o que causou o confisco de 1989? A estupidez da equipe econômica do Collor e do próprio Collor. Eles não entendiam absolutamente nada do que estavam fazendo. Era impressionante, eles não sabiam o que estavam fazendo, literalmente. Eles tomavam uma medida de manhã, às 8 horas da manhã o Banco Central emitia uma medida, às 10 ele via que dava errado, soltava uma diferente às 11, depois outra. Eu fiquei trabalhando na corretora. Nessa época você já trabalhava lá? Trabalhava numa corretora, corretora e banco, na Patente. Eu cheguei a ficar 3 dias dentro da empresa, sem conseguir sair. Saía para tomar banho em casa e voltava. Imagina, os clientes ligando, todo mundo ligando. Sem saber o saldo, sem saber o que fazer. Nossa. Foi uma loucura, né? Isso levou muita gente à piração. E o Brasil já tinha dado um calote na dívida externa alguns anos antes, 2 anos antes, um calote da dívida em 87. Então, a percepção de risco em relação ao Brasil subiu muito. Né? Isso vai acontecer de novo? Não. Então, primeiro, não haveria necessidade de acontecer isso, porque o que causou aquele treme-treme todo foi uma grande crise externa. A gente não tem essa crise hoje. O Brasil tem 380 bilhões de dólares de reservas internacionais. Né? Então, não tem um corre-corre contra ativos brasileiros. E tem um regime fiscal que é muito mais controlado do que havia em 1989. Né? Se as pessoas estão preocupadas com o que acontece hoje aqui, deviam ver o que acontecia em 1989. Era imensamente pior. Então, não quer dizer que a gente não tenha risco, não quer dizer que a situação não demande cautela. Não quero dizer isso. Mas estamos longe do dia em que a gente vai ter que produzir um calote na dívida para podê-la tornar sustentável. Não acho que é esse cenário e não ficaria tão nervoso com isso. O que aconteceu com esse dinheiro parado no Banco Central é que o Banco Central deixou isso à disposição do público por 2 anos e ninguém sacou. Aí, o governo e o Congresso falaram, vamos usar esse dinheiro. Estão usando. Se alguém comprovar que tem esse dinheiro vai ser pago. Mas aí o cara tem que entrar com advogado, nem compensa o valor. Não, né? é só declarar que que o dinheiro é dele e pegar de volta. Só consegue pegar para parcelar? Consegue. Não confio muito nesse governo aí não, viu? Não. Não é o governo, é a lei. Mas na lei tem muitas entrelinhas, né? Não, Entra é com a o lei. advogado. Hoje nós temos justiça no Brasil. A justiça pode ser esquisita. Você confia na mas justiça, eu Pepa? confio.
É. Confio. Na justiça dá até pra confiar na lei. Mas quem bate o martelo aí é complicado, né? É Aí tem. claro, é sempre complicado, mas eu acho Hum, que é necessário entender o que aconteceu. Não foi um confisco, não foi não. Foi não. uma apropriação. Foi um dinheiro que não foi reclamado, né? Em tese, não foi reclamado. E o Banco Central disponibilizou para o Tesouro. Se quem tem esse dinheiro demandar, ele tem que ser Quiser entregue. lá, ele vai ser Claro, entregue. Tem 6 claro. meses, né, pra pessoa ir lá pegar É, o é isso. dinheiro. É isso. Então, eu acho que tudo bem, Tá né? tranquilo. Fica tranquilo, não tá, esse não é o grande problema. Eu acho que os problemas que nós temos, né, estão associados a outra questão, né? Eu acho que os grandes problemas do Brasil continuam ainda, né? O dinheiro mal gasto, as oportunidades que nós perdemos, né? O Brasil gasta um dinheiro razoável em educação e saúde, mas tanto a educação como a saúde Do lado, né? estão muito ruins, Nossa. né? Eu acho que isso envolve as três esferas do poder, Não, né? e é coisas, né, que você vai vendo. Eu sou da Zona Leste, gente. Eu sempre fui da Zona Leste. Eu morava na cidade de Tiradentes. Nossa, esses dias eu fui votar porque eu deixei ainda meu título lá. Eu mudei, mas eu tô há alguns dias com um título meio lá ainda, né? Pô, já faz anos, já faz 10 anos que eu me mudei. E eu deixei o título lá. Eu fui na escola lá, eu não acreditei ainda, sabe? Escola, você vê que a escola acabada, nossa, um banheiro podre. Começa a olhar e fala, putz, meu, não tem zelo nenhum, assim, sabe? E eu acho que não chega recurso pra aquela escola. Acho que as escolas aqui mais centrais, né? Acho que tem ainda um cuidado maior. Mas você começa a olhar e fala, meu, e é muita coisa, né? Que a prefeitura, o governo, eles têm que olhar, né, Pepa? Estão aí para isso. É. Então não É. tem desculpa. E dinheiro tem, né? Ou tanto que as pessoas pagam de impostos. Veja, o Brasil ainda é um país de renda baixa. Então a gente não tem tanto dinheiro. Comparativamente aos países avançados, nós Sim, temos pouco dinheiro. Como proporção do PIB, nós até investimos bastante. sim. Só que se você comparar o que nós investimos com o que a Suécia ou os Estados Unidos investem, é muito menos. Justamente por isso que aquilo que é investido tem que ser muitíssimo bem investido. E aí que o dinheiro desaparece, Começa né? a... Tanto na educação como na saúde, né? É uma coisa que diz respeito muito mais à forma como os governantes, nas três esferas. Aí eu estou falando das três esferas. Né? Eu estou falando do prefeito, estou falando do governador e estou falando do presidente. Como é que eles tocam os projetos de saúde e de educação que as cidades têm? Né? Porque a gente vive na cidade. Sim. Né? A gente vive ali na cidade de Tiradentes, a gente vive em Santana, a gente vive em Capão Redondo. É nesses lugares concretos em que nós vivemos. E quem cuida desses lugares são essas três esferas de poder. E se você for olhar ao longo do tempo, a forma como a saúde e a educação são cuidados no Brasil, não teve uma evolução muito razoável ao longo do tempo. A minha mãe foi professora da rede estadual de São Ah, Paulo, legal. morreu aposentada na rede estadual de São Paulo, e ela sempre tinha as suas desilusões com o ensino em São Paulo, e que, olha, tem muitos recursos, né? Tem muitos recursos. E geralmente passava por alguns ciclos muito ruins, de falta de verba. Você falou os banheiros sujos, Nossa, é, meu. banheiros fedidos. Imagina. Eu estudei numa escola pública em Atibaia e ela tinha um problema de banheiro fedido. Era uma manutenção pífia. Os aparelhos da E escola não é eram nem muito. culpa, e muitas vezes não é nem culpa de quem trabalha, né? Porque às vezes é uma pessoa só pra manter quase a escola toda. Começa a olhar assim, não tem recurso, né? Tem posto de saúde em São Paulo que não tem esparadrapo, Nossa. não tem máscara para os profissionais trabalharem, né? Então, como é que um país que tem tantos recursos destinados à saúde não tem esses recursos básicos em aparelhos importantes como esse? Como é que um país que
que destina tanto dinheiro para a educação, tem escolas estaduais e municipais tão abandonadas, né? E por mais que o político de ocasião diga, faça, fale, que a sua É, prioridade é a educação, a saúde, a gente sabe que não é, né? A gente sabe que eles estão sempre procurando apresentar alguma ah, obra, algum viaduto, alguma infraestrutura que a gente sabe não vai contribuir muito. Então, eu acho que eu faço parte do time que acredita que a gente tem poucos recursos, mas justamente por isso nós precisamos usar muito bem os recursos, verdade. porque as soluções para o nosso crescimento só vão sair desses recursos. Porque o setor privado vai demandar cada vez mais uma população saudável, uma população que seja bem educada, para viabilizar projetos que ela vai tocar. O setor privado precisa de estabilidade macroeconômica e precisa de pessoal qualificado. É isso que a gente precisa produzir. Qualquer outra coisa é bullshit, é bobagem, é papo furado, né? Então, é isso. Isso vale para o prefeito, vale para o governador e vale para o presidente da República. Para todo mundo, né, Pepa? Vale. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quantos de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos, tá no link aqui embaixo.